Olá, boa noite a todos. Eu sou Alberto, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, o Sermão do Monte. Eu vou falar um pouquinho sobre o adultério, utilizando aí como referência as bibliografias, a Bíblia, o Novo Testamento e o Sermão da Montanha também. Bom, vamos lá. O adultério é um sério pecado contra o qual a Bíblia alerta fortemente no Antigo e Novos Testamentos. É um dos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés e reiterado por Jesus, sendo, portanto, uma ordem universal, explícita e direta. Não adulterarás. Êxodo, capítulo 20, versículo 10. A traição matrimonial é uma atitude ofensiva contra quem se prometeu amor e fidelidade. Por isso é totalmente condenada por Deus. É um fato bastante grave, muito embora o adúltero sempre tente ocultar o que faz. O que a gente pode de fato entender é que a real causa do adultério está dentro do nosso coração. Isso nós vamos poder entender um pouquinho mais agora, seguindo aqui o Sermão da Montanha, utilizando a leitura de Mateus, capítulo 5, versículo 28, onde ele fala: entendendo que a mente por si mesma é neutra, podendo ser facilmente influenciada, o coração é a força que impulsiona os nossos desejos e influencia, mas não domina, a nossa mente em uma determinada direção. Então, se a mente é a vela de um barco e o coração é o vento, embora não temos o controle direto do vento, temos o controle direto da vela. Desta forma, comandamos ou forçamos o vento a nos impulsionar na direção que queremos. Essa definição fica ainda mais óbvia quando meditamos na função do coração físico. Nenhum outro órgão possui a capacidade de levar nutrientes ou qualquer outra substância a todas as partes do nosso corpo, apenas o coração. Até mesmo quando nos aplica uma injeção, por exemplo, precisamos do coração para que o líquido injetado circule pelo corpo e chegue ao destino desejado, ou seja, o coração é uma bomba que ele faz circular a nossa corrente sanguínea. Então, sem o coração, quando tomamos um medicamento, através de uma injeção, a gente não consegue fazer com que esse medicamento ele chegue no órgão ou no caminho desejado para que esse medicamento seja eficaz e nos propicie aí um tratamento. Bom, dessa forma, a gente tem aqui também uma continuação, onde ele diz, o Sermão da Montanha: os nossos olhos são de fato a mais importante porta até a nossa mente. A lâmpada do corpo são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo se enche de luz. Mas quando forem maus, o teu corpo se enche de trevas. Isso foi colocado por Lucas, capítulo 11, versículo 34. E ele continua: o homem que olha para as mulheres com um olhar adúltero se limita ao ato sexual mental. Não porque ele possui autocontrole, mas sim porque as circunstâncias não permitem que ele cometa o adultério de fato. Bom, na continuação do nosso estudo do Sermão da Montanha, que lida com o problema do adultério no meio cristão, vamos tentar entender o que foi que Jesus quis dizer com o mero fato do homem olhar para uma mulher casada com atração por ela. Ele já quebrou 2 dos mandamentos de Deus: o 7º, não adulterarás, e o 10º, não cobiçarás a mulher do próximo. As palavras de Cristo foram: ouvides que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para a mulher com intenção impura, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, o simples olhar significa que houve um comando do nosso cérebro, ou do meu cérebro, que foi direcionado pelo meu coração. Então, dessa forma, como eu tive uma intenção de cobiçar, eu já cometi um pecado, neste exemplo. Dando seguimento. Conforme explicado acima, não foi à toa que Jesus mencionou especificamente o olhar para uma mulher não sendo necessário um contato mais pessoal, como conversar com ela ou tocá-la fisicamente, pois através de um simples olhar mal intencionado, o homem já registrou na mente todos os dados necessários para dar seguimento a todo tipo de fantasias sexuais na sua mente. Ora, aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real.
E do terraço ele viu uma mulher que se banhava, e ela era muito agradável aos olhos. Portanto, sob o comando do seu coração obsceno, os olhos do homem adúltero estão sempre procurando uma presa para satisfazer o seu desejo insaciável de possuir qualquer mulher que encontre. Outra questão também que ele coloca no Sermão da Montanha é que o homem adúltero possui um coração adúltero. Quando Jesus nos diz que ao olhar para uma mulher com o objetivo de cobiçá-la, o homem já cometeu adultério no seu coração, né? Portanto, o indivíduo nesse caso já tinha no seu coração o desejo de possuir uma mulher que não lhe pertencia. E guiado pelo coração, os olhos de um homem assim estão sempre procurando uma presa para satisfazer o seu desejo insaciável de possuir qualquer mulher que encontre. Uma vez que os olhos capturam uma vítima, as imagens são enviadas para o cérebro e a imaginação então assume todo o controle. Todo esse processo pecaminoso sempre tendo como fonte o seu coração. Bom, como nós podemos controlar um coração rebelde? De novo, a tendência do coração é pecar, mas se compete a cada um de nós escolher se vamos alimentá-lo com o fruto da iniquidade que ele deseja, e o que torna cada vez mais dependente do mal, ou nutri-lo com aquilo que a princípio não quer, mas que aos poucos se acostuma e passa a gostar. Dessa forma treinamos ou educamos o nosso coração. A graça de Deus se manifestou a todos os homens, trazendo salvação e nos treinando para que, rejeitando a vida ímpia e as paixões mundanas, vivamos de uma forma sensata, justa e reta neste tempo presente. Obviamente, esta função da graça de educar ou treinar somente funciona porque ocorre a nível de coração. Uma das mais preciosas promessas que recebemos de Deus foi a que Ele nos daria um novo coração. Esta promessa é especialmente preciosa no contexto do Sermão da Montanha, pois Jesus, nos seus ensinamentos, de fato exige de nós um nível de retidão. Essa palavra retidão é muito interessante. Ela quer dizer virtude de seguir sem desvios, a direção indicada pelo senso de justiça, pela equidade. É uma virtude de estar em conformidade com a razão, com o dever, integridade e lisura. Portanto, sabemos que chegando a esse nível de retidão que Jesus nos cobra e nos ensina, sabemos que a nossa situação atual não temos como lhe obedecer, porque não é fácil, né, atingir esse nível de retidão solicitado por Jesus. Mas nós ouvimos e sabemos que se quisermos entrar no reino dos céus, teremos que passar por uma transformação radical. Mas não temos dentro de nós um interruptor que simplesmente nós possamos ligar essa chavinha, né, e adquirir o nível de retidão que Jesus nos exige. O que eu posso concluir com tudo isso? Que a transformação radical nada mais é que a nossa própria reforma íntima, onde no meu caso, por exemplo, estou seguro que quanto mais eu estudar e aplicar no dia a dia os conhecimentos adquiridos na doutrina espírita, maior será a minha evolução espiritual e moral nesta encarnação e, por consequência, viverei de forma mais leve, confiante, feliz comigo mesmo e com o meu próximo. É isso, pessoal. Até mais.